Duas excelentes notícias. Flamengo aguarda empresário Daniel Fonseca no Rio para renovar contrato de Arrascaeta. Departamento de Futebol mantém conversas ativas para estender vínculo com o técnico Felipe Luiz. E mudou tudo, hein? Atacante Pedro agora é inegociável. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raplamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E a gente já começa com uma excelente notícia, que é a chegada do empresário de Georgian de Arrascaeta, o também uruguaio Daniel Fonseca, ao Rio de Janeiro, para conversar aí com o Flamengo, né, para renovar o contrato do Uruguai. A informação é do Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Ele teve um contato ligado aí ao jogador, né, uma fonte, que afirmou que o empresário dele, o Daniel Fonseca, está no México com o filho e vai desembarcar ainda nesta semana, né, no Rio de Janeiro, para se reunir com o José Boto, diretor de futebol, e avançar na renovação de contrato do camisa 10. O Arrascaeta tá jogando muita bola, né, gente? Inclusive, a gente trouxe um vídeo hoje cedo falando que se ele marcar mais um gol, ele iguala a temporada mais artilheira da carreira, que foi em 2019, com o próprio Flamengo, né? Se ele fizer mais 2 gols, aí se torna a temporada mais artilheira de sua carreira. Bom, a tendência é que esse novo vínculo seja estendido por mais 2 anos, até o fim de 2028, com direito à valorização salarial e bonificações por títulos. Além disso, o Gabriel trouxe aí que o Flamengo não pretende negociar seus principais atletas, os 2 principais aí, Pedro e Arrascaeta, mesmo diante de propostas milionárias, já que a janela de transferência está fechada e não haveria como repor aí eventuais saídas. Assim, qualquer negociação só será considerado aí em caso de pagamento integral da multa rescisória e com aprovação dos próprios jogadores. Internamente, o clube avalia que seus principais nomes estão felizes, valorizados e sem desejo aí de deixar o Flamengo neste momento. E a renovação do Arrascaeta seria importante para o momento que ele vive, né, para que ele possa continuar ajudando o Flamengo, um jogador com as características dele. Realmente você não consegue encontrar em todos os clubes. Arrascaeta é quase um jogador único, decide uma partida, né, é um cara genial, né, acima da média. Para mim o Arrascaeta é craque, eu sou suspeito para falar, porque é um dos meus preferidos dessa geração de 2019, o Arrascaeta, que ao lado do Bruno Henrique são os que têm mais títulos com a camisa do Flamengo dessa geração. Então parabéns aí Arrascaeta, e que tudo possa correr bem nessa conversa entre o Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrasca, e o José Boto, português, diretor executivo de futebol do Flamengo. O Flamengo quer renovar com o Arrascaeta, o Arrasca quer continuar, tá feliz no Rio, vai ser papai aí, né? Sua esposa tá esperando o filho, então vai casar aí, né? Vai unir o útil ao agradável. E o Arrasca, como caiu bem a camisa 10 no Arrascaeta, é brincadeira o que joga o uruguaio. Números do Arrasca você encontra no SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Aliás, se você baixar o SofaScore agora, você concorre a uma camisa do Flamengo nesse mês de setembro. E é de graça. Você tem o melhor aplicativo na palma da sua mão. Você pode ver números dos atletas do Flamengo e também números do Flamengo como time, né? Que ganhou aí a melhor nota do SofaScore do mês de agosto em todas as competições. Então baixa agora, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link que está aqui no comentário fixado. Eu falei aqui dos 2 principais jogadores, podemos dizer assim, Arrasca e Pedro, e é uma grande informação essa do Arrascaeta, e uma coisa leva a outra, né? Eu falei que o Flamengo não quer, não pretende, não vai negociar, principalmente esses 2 jogadores nessa janela, né? São 2 jogadores aí inegociáveis, e a gente traz aqui já a próxima informação, porque teve uma mudança geral, uma reviravolta daquelas, né? Porque o que aconteceu com o Pedro nos últimos 2 meses, polêmicas, tensão, afastamento,
coletiva do técnico expondo tudo, mas finalmente aconteceu a volta por cima. E a gente sempre disse, né? Só depende do Pedro. Se o Pedro fizer por onde, o Pedro vai reconquistar aí o seu lugar no time titular, vai, ganhar o coração do técnico Filipe Luiz, enfim, dito e feito. Mas o atacante ele foi tratado como negociável por um dirigente muito forte dentro do departamento de futebol. Inclusive até vazou essa conversa, o print, 15 milhões de euros, mas isso já foi superado. E o Pedro recuperou, né, o protagonismo aí nos jogos e vive o melhor momento desde sua grave lesão no ano passado, quando estava servindo a seleção brasileira. Pedro se lesionou aí num treino, né, cara? Aí teve que fazer cirurgia e demorou quase 7, 8 meses para retornar aos gramados. E aí a gente traz aqui, porque o Flamengo já recusou uma proposta em julho, né, de 15 milhões de euros, né, pelo atacante. O BAP, inclusive, entrou na parada, falou, não vou negociar o Pedro, Pedro não sai do Flamengo, enfim. Mas realmente vazou, né, essa conversa em que esse dirigente colocaria o Pedro à venda por 15 milhões de euros. Isso irritou bastante o jogador e ele deu a volta por cima, né, tamanha polêmica, a repercussão que gerou à época, né? E essa cobrança surtiu efeito logo no primeiro confronto após a polêmica. O Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense. Na ocasião, disse ter sido aí, né, colocado à venda, abalou emocionalmente e provocou aí uma queda de rendimento no dia a dia, e aí depois ele voltou a ter espaço com o técnico Filipe Luiz, foi relacionado para 11 partidas, marcando 7 gols e dando 2 assistências. Com exceção do gol no clássico contra o Fluminense, as outras participações diretas foram nos últimos 4 confrontos. Na goleada histórica contra o Vitória, ele marcou 3 gols e deu um passe decisivo. Foi o melhor jogo do Pedro nessa goleada contra o Vitória, depois dessa lesão que ele teve, a recuperação, enfim. Só para o torcedor ter uma ideia, antes da polêmica envolvendo o Pedro, ele tinha marcado 5 gols e tinha dado 3 assistências em 17 jogos. Depois da polêmica que o Pedro se recuperou, foram 7 gols e 2 assistências em apenas 11 jogos. Olha como é que o Pedro melhorou, evoluiu, é o nosso atacante, é o nosso artilheiro. E esse momento fez com que o Pedro recuperasse o prestígio e afastasse qualquer possibilidade de saída nesse momento. Até o Zene estava lá, o Pedro e tal. E aí, nos últimos dias de janela, os empresários do atleta levaram ao Flamengo o interesse do Al Rayyan, né? O diretor de futebol José Boto chegou a conversar com o dirigente do clube do Catar, que sinalizou o interesse de pagar 18 milhões de dólares, 98 milhões de reais pelo atacante. O Flamengo, assim como fez nas investidas de Léo Pereira e Léo Ortiz, informou que não quer negociar nenhum atleta titular, e o Pedro, antes negociável, agora virou inegociável. O Flamengo nem quis abrir conversa com o Al Rayyan, por conta aí da importância do Pedro nessa temporada. O Flamengo também que não conseguiu contratar um atacante, até tentou, né, o Castellanos e o Lucas Beltrán, mas o Pedro vai continuar e ninguém vai tirar o Pedro do Flamengo nesta temporada. Camisa 9 tem vínculo aí até o fim de 2027 e o atacante tenta manter aí um bom momento, de olho na Copa do Mundo. Alô, Ancelotti, olha o Pedro aí, hein? Desde que retornou da lesão, Pedro ainda não marcou presença nas convocações da seleção brasileira. Ele teve aí na primeira pré-lista, né, do Ancelotti em maio, mas não foi convocado. Certamente o Ancelotti está de olho aí no Pedro. Vamos ver como é que isso vai comportar aí os garotos da seleção aí, da posição do Pedro no ataque, nesses 2 últimos jogos da data FIFA, das eliminatórias da Copa do Mundo, mas ainda tem um ano ainda, né, para o Pedro ser lembrado, lembrando que para o Pedro ser lembrado, e ele fez parte, né, da última Copa do Mundo, né, que era o Tite, o treinador, e passou aí em branco. Mas a gente leva muita fé que o Pedro vai conseguir aí os objetivos da temporada com o Flamengo, vai fazer muitos gols, vai brilhar, vai ajudar o Mengão a conquistar títulos e vai chegar à seleção brasileira para jogar aí essa Copa do Mundo. Bom, a gente coloca aqui uma segunda excelente notícia. A gente abriu o vídeo, né, com a renovação do Arrascaeta, que o Boto está aguardando o Daniel Fonseca, o uruguaio, que é o representante do atleta, para sacramentar aí essa renovação. E a segunda é a renovação, né, a extensão do vínculo do técnico Filipe Luiz, que deve acontecer nos próximos dias. É importante ressaltar
que o atual vínculo do Felipe com o Flamengo é até dezembro agora de 2025 e a intenção da diretoria é aumentar o salário e prorrogar o contrato do treinador por mais uma temporada, garantindo assim sua permanência no clube. O Felipe Luiz assumiu o comando do time em setembro de 2024, após a saída do Tite. Desde então, ele obteve aí resultados expressivos, conquistando títulos logo no início, né, sob sua gestão. O Flamengo venceu o Carioca ao derrubar o Fluminense, conquistou a Copa do Brasil ao vencer o Atlético Mineiro e faturou a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Além dessas conquistas, a equipe se destaca aí na liderança do Campeonato Brasileiro, já há muitas rodadas, e garantiu presença nas quartas de final da Libertadores da América. O desempenho do treinador e os resultados obtidos pelo clube até o momento reforçam a importância de manter uma equipe coesa e competitiva em busca de mais conquistas nas próximas temporadas. Eu sempre digo aqui que o Felipe vai ser um grande treinador. Ele ainda não é um grande treinador. O Felipe é jovem nesse cargo, nessa profissão, né? Ele pendurou as chuteiras agora há pouco tempo, treinou aí as divisões de base do Flamengo, já conquistou títulos pelo Flamengo, mas assim, ele vai errar muito, ele vai aprender, ele vai evoluir e vai se tornar um grande treinador do futebol mundial. Mas eu acho que no Flamengo é o caminho certo para o Felipe evoluir, tá com um elenco estrelado, né, jogadores de altíssimo nível. O Felipe, a cada jogo, ele vem aprendendo mais com alguns erros, com algumas tomadas de decisão, enfim. Então eu tenho certeza, o Felipe ele não está pronto 100%, ele ainda não é um grande treinador. Ele vai ser um grande treinador, eu acredito muito e confio. E ele vem fazendo um grande trabalho no Flamengo. Eu sei que tem muita gente aí que é contra, que critica o Felipe Luiz, criticou já em alguns momentos, mas é preciso, gente, ter paciência, né? O Flamengo vai firme brigar aí pelo título do Campeonato Brasileiro e vai brigar também firme pelo título da Libertadores da América. Libertadores é um caminho até mais curto, faltam poucos jogos. 2 jogos da quartas de final, né, contra o Estudiantes, aí depois tem 2 jogos das semifinais, e aí tem um jogo único, finalíssima, que vai acontecer em Lima, no Peru. Então vamos lá, né, um caminho mais curto do que o Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro, se você continuar assim bem, na liderança, vencendo, não pode dar mole, ratear, derrapar em casa, perder ponto bobo para time que não vai lutar por nada. Enfim, o Flamengo deu mole contra o Grêmio, deu mole contra o Ceará, deu mole contra o Vasco. Não pode, mas eu tenho certeza aí que vai ser um gol de placa, né? Uma bola dentro da diretoria, essa renovação com o técnico Felipe Luiz. Ele merece. E você, o que acha disso? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Um grande abraço para você. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!